bem evidentes, e é aí que está um grande problema dessa raia, né? Ela tem o formato realmente de um polígono, né? São 6 conjuntos, são 6 raias, que já tem o top liner e ali já começa a pontinha do liner, tá? Aqui já é o cano liner. Fala atiradores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo indoor aqui, né? E por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Ao longo do tempo aí, eu acabei precisando de algumas informações, né? A gente sempre tá querendo evoluir, caminhando aí para conseguir melhores resultados, né? E a informação é algo precioso nesse sentido, né? E a gente tem buscado algumas informações na internet, inclusive canais do YouTube internacionais, né? E é bem difícil, às vezes, conseguir algumas informações mais objetivas, assim, né? Que é buscar algo referente a um cano especificamente, né? Então, por isso, conforme a gente foi evoluindo e conhecendo um pouco mais aí sobre algumas características de canos, trago aqui para vocês, né, como uma forma de agradecimento aí pelos inscritos do canal, as informações relevantes, tá? Isso ajuda também o nosso tiro esportivo. Ok, galera, então a gente teve um primeiro vídeo aí no nosso canal, né, falando sobre canos, né, tem bastante variedades, vou deixar o cardzinho aqui, bastante variedades de canos, e dentre esses canos, na época lá tava o LW. Naquele tempo eu não tinha conseguido bons resultados com LW poligonal, e depois a gente acabou entendendo um pouco melhor aí sobre algumas características bem específicas dele. E algumas características também que são mais de forma global relacionada a canos, né, que a gente acabou melhorando, entendendo um pouco melhor, né? Ok? Dito isso, hoje a gente quer falar sobre alguns canos de precisão, ok? Que a gente acabou tendo aqui no nosso acervo do canal, né? Alguns ainda continuam aqui. E tem um cano em particular aqui, que não é meu, é de um inscrito do canal. Então estou aproveitando esse momento, né, para pegar essas informações e fazer um vídeo relacionado a isso. São 3 canos aqui, 2 canos são LW, tá? Queria ter um CZ aqui, mas infelizmente não tive essa oportunidade ainda. E o outro cano é o liner, que a gente está trabalhando aí na nossa M60, né? E já de cara conseguimos um excelente resultado. Então quero só estar esboçando para vocês hoje algumas características específicas de cada um desses 3 canos, né? E mostrando aí com o boroscópio, uma câmera endoscópica, quais são as características internas de cada tipo de raiamento destes. Um cano de carabina de ar comprimido, assim, um cano de arma de fogo, né? Ele tem como característica, além de expelir o projétil, né? Além de acelerar o projétil ao longo do mesmo, ele tem a característica hoje, um cano de precisão, de estabilizar o projétil, né? De que forma que ele faz isso, né? Ao longo do percurso do cano, aonde este projétil ele acelera durante o percurso, ele tem um sistema de raiamento, que todos já ouviram falar, né? O qual faz com que o projétil ele gire em torno de si mesmo, né? Ele gire em torno do seu próprio eixo, fazendo assim com que ele se estabilize. E assim que o projétil ele sai de dentro do cano, né, ele percorre o trajeto aí do ar estabilizado e girando em torno do seu próprio eixo. Dessa forma a gente faz com que um projétil ele seja mais previsível, vamos dizer assim, né. Para que isso aconteça de uma forma perfeita, né, tem todas as características aí de diâmetro de projétil, ele tem que se adequar aí com o diâmetro interno do cano, né, mas isso é assunto para outro vídeo. Sendo assim, o projétil, além de ele ter todas essas características, né, ele conseguir aceleração e estabilização, ele acaba sendo impresso no projétil, né, a característica do raiamento, da raia em si. Então, é aí que entra um grande fator que é levado em consideração na questão de precisão, que é quão deformado que esse chumbo, esse projétil, ele sai de dentro do cano, né. Para isso é que a gente tem os canos de precisão, né, eles foram pensados, elaborados justamente para que isso não ocorra ou ocorra de uma forma menos prejudicial possível, né?
que impacte menos possível. E a gente vai estar falando hoje sobre esses 3 canos, né, e alguns conceitos deles e algumas particularidades desse sistema de raiamento. Ok? Para isso a gente tem aqui uma câmera endoscópica, né, qual a gente vai estar trazendo imagens de dentro desses canos e falando um pouco sobre. E no final do vídeo também quero estar trazendo informações com relação a cuidados destes canos, tá? Uma dica bem importante aí de quem já sentiu na pele sobre a corrosão que esse cano pode ter, e quero trazer algumas dicas para vocês com relação a isso. Em primeiro lugar, vou estar falando aí do cano LW convencional, né? Cano que tem 12 raias. Essas raias elas têm um sucro e um filete, né? São conjuntos de sucro e filete, bem evidentes, e é aí que está um grande problema dessa raia, né? Se ela não for perfeitamente fabricada, ela acaba imprimindo imperfeições no projétil, né? Então, para isso a gente utiliza bastante aí o cano LW, tá? Um cano aí que tem uma excelente padronização de raias, tá? Milimetricamente bem projetadas e bem desenvolvidas, tá? A gente vê aqui em primeiro momento que já é a saída do cano, né? Quão perfeita que são essas raias, né? Bem polidas, tá? Assim ela veio de fábrica. Eu não acredito que esse cano aqui passou por um polimento, até mesmo porque ele tem algumas marcas aqui de, não chega a ser uma corrosão, mas uma oxidação dentro desse cano, causado pela umidade do ar, tá? Uma dica aí do que eu já vou falar aí sobre cuidados com o cano. E tá aqui expresso, né, de forma gráfica para vocês visualizarem aí como são as características das raias deste cano, tá? Muito perfeito mesmo. Um cano mais destinado, na minha opinião, para pellets, tá? Mais destinado para pellets, mas que funciona muito bem também com slugs. A gente tem alguns casos aí do nosso amigo Carlos, lá do grupo da Urco 3. Um forte abraço, Carlos. Amigão da gente aí, tem ajudado muito, né? Ok? Primeiro cano aí. Tô com um pouco de micro óleo ali para preservar a integridade desses canos, né? Parado aí. E acaba pegando um pouco na câmera. Maravilha, galera. Em segundo lugar, a gente tem aqui o nosso cano LW poligonal, a raia poligonal, que assim como o próprio nome diz, ela tem um formato de polígono, né? Então ela não é uma raia com sucros e filetes. Né? Em primeiro momento aqui, falando um pouquinho aqui sobre coroa, né? A gente tem a coroa, que é a finalização das raias, tá, gente? A coroa não é essa parte aqui frontal do cano. Aqui no meu caso tem até um problema aqui que eu deixei esse cano cair, tá? Não é essa parte frontal aqui do cano. E sim, esse final da raia, essa finalização da raia, né? Então o que faz com que um cano tenha uma boa coroa? Que todas as raias terminem no mesmo momento, no mesmo perímetro, tá? E que essa finalização esteja bem polida, assim como a raia em si. Então veja só, a característica aí do nosso cano poligonal, né, é que as raias elas são poligonais e não tem sucros e filetes. Ela tem o formato realmente de um polígono, né? São 6 conjuntos, são 6 raias. São 6 raias com formato de polígono. E neste cano aqui eu passei bastante micro óleo, porque eu acabei tendo um problema com ele, vou mostrar para vocês aí. Então essas imperfeições, vocês estão vendo aqui, é apenas uma penugem, tá? Com um pouco de óleo. E assim ela continua por todo o seu perímetro, né? Nessa perfeição maravilhosa aí, ó. Ok? Este é o cano LW poligonal, que é um cano muito adequado aí para slugs, tá? Assim como pellets também.
Esse tipo de característica de cano, ela já é bem antiga, não é uma tecnologia nova, tá? E ela tem por finalidade realmente não marcar o chumbo. Então, como ela não tem o formato de arestas, né, de sucros e filete, ele acaba não tirando partes do chumbo, né? E sim moldando, ele acaba moldando o chumbo no formato de polígono. E mesmo assim, esse cano tem uma característica de fazer com que o chumbo gire, o projétil gire dentro dele mesmo. É incrível, ele funciona muito bem e ao mesmo tempo ele não tira pedaços do chumbo, né? Então isso faz com que ao longo do trajeto do projétil, no percorrer o ar, ele acaba não tendo influências aerodinâmicas por conta da retirada de material, fazer com que a circunferência desse projétil seja moldada de outra forma, né? Apesar de que ele acaba moldando de uma forma de polígono, mas isso não tem tanta influência na aerodinâmica quanto uma raia convencional. Maravilha! Vamos limpar o boroscópio aqui de novo. E hoje a gente vai falar sobre um cano que tem sido bastante discussão, aí, pelo menos no Brasil, né? Uma novidade para nós, já de algum tempo, né? Uma novidade já de algum tempo, mas está tendo mais popularidade nos dias atuais, que é o cano liner. O cano liner está instalado na nossa M60 e eu costumo chamar de sistema liner, né? Porque o cano liner em si, ele não funciona sozinho. É um cano que não tem coroa e culatra, né? Ele é apenas um pedaço de tubo, ao qual é feita uma prensagem externamente nele, né? Na produção dele é tido uma matriz que é prensado e impresso uma raia de fora para dentro, né? Assim que é prensado os sulcros ao entorno do liner, né? A parte interna dele acaba ganhando um formato bem parecido com um poligonal, com o cano LW. Só que muito menos evidente, muito menos evidente. Isso faz com que o projétil tenha menos influência aerodinâmica por conta do formato do que ainda o cano LW poligonal. Qual que é o contra? Ele tem muitas vantagens, mas acaba tendo desvantagens, né? Que é a confecção de todo o sistema para que ele funcione. Pelo fato de ele ser um cano com a parede muito fina, deve ter em torno de 1,25 milímetros de parede, ele acaba sofrendo muita interferência da vibração que o sistema transfere para ele, né? O próprio martelo da carabina, o próprio sistema de disparo da carabina acaba liberando vibrações para esse cano, e esse cano, pelo fato de ele ter a parede muito fina e ter pouca massa, ele acaba vibrando muito, né? Então, para que ele funcione, precisa de um sobreliner, precisa de todas as conexões, né? Tanto da coroa quanto da culatra, vamos dizer assim. A parte da ponta dele, que seria a coroa, é apenas um top liner, né? Para fazer com que ele se fixe dentro do sobreliner. E a parte da culatra eu costumo chamar de um adaptador, né? Que é apenas um adaptador aí onde a gente faz a fixação também no sobreliner, porém a gente adequa para que ele caiba dentro do bloco e a gente possa fazer os transfers, todos os sistemas que a gente está acostumado. Além disso, né, ele precisa de uma fixação entre esses dois componentes, que é o liner e o sobreliner, que alguns costumam usar O-rings, tem alguns tipos de fita que é utilizado também, tem o tal do sleeve, que é um cano de fibra de carbono, que entra entre esses dois componentes. E tem mais uma novidade aí que eu quero mostrar para vocês em outro vídeo, né? Um outro tipo de fixação que eu estou bolando aí, se der certo eu vou mostrar para vocês. Além disso, para que o cano liner funcione, ele precisa de um sobrecano tensionado, né? O qual vai exercer uma tensão sobre ele, né? Ele vai acabar esticando o liner e o sobreliner para que ele entre numa frequência de ressonância diferente da frequência que a gente acabou causando no disparo da carabina, tá? Só para ser breve. Então, ele tem esse contra, né, de ter todos esses componentes que precisam trabalhar em conjunto para que ele tenha sua precisão. Maravilha, dito isso, quero mostrar aqui para vocês como isso funciona internamente, né? Então aqui a gente tem um air stripper, tá?
Esse aqui é apenas um air stripper, que a gente confeccionou aqui para liberar a maioria dos gases, né, dispersados no disparo do projétil. Então esse air stripper ele continua até começar o cano. Aqui já tem o top liner. Esse air stripper serve de tensionador também, tá? Então aqui já tem o top liner e ali já começa a pontinha do liner, tá? Aqui já é o cano liner. Então veja bem, o cano liner, deixa um pouco mais para frente aqui, ó. Olha só se a gente consegue perceber as raias dele, tá? Se você notar a luz do boroscópio, ele acaba sendo influenciado pelo ângulo da raia, tá? Então você consegue ter uma noção de como é a raia desse cano, mas a gente não consegue visualizar as raias de uma forma muito evidente, de tão perfeito que é o sistema de raiamento desse cano. Veja bem, ele realmente tem um formato bem parecido com um polígono, tá? Internamente. E pelo fato de eu não ter nenhuma ferramenta que corte esse cano por dentro para fazer o sistema de raiamento, é que ele acaba marcando minuciosamente o chumbo, né? E faça com que ele não altere praticamente o seu formato. E isso ajuda demais no percurso do projétil ao longo do caminho que ele percorre no ar, né? Então, galera, esse aqui é o liner, tá? Eu vou deixar algumas imagens para você, já coloquei aí para entender um pouco mais sobre esse sistema. E a gente vai fazer um outro vídeo especial sobre ele, que eu vou desmontar todo esse sistema e mostrar passo a passo de cada confecção e o sistema de montagem do liner em uma carabina. E aproveitando aqui o LW, né, que eu tive um probleminha com ele e quero dar deixar alguns conselhos aqui de cuidado com o cano, né. Um cano desse a gente sabe que é muito caro, né, então é um cano que eu digo assim que não é para uso em qualquer carabina, porque imagina a gente tem uma carabina de campo, a gente usa a carabina e de repente você armazena ela de qualquer forma lá, fica uma semana, 2 semanas parado. E todo o ar que a gente libera no disparo de uma carabina, ele acaba tendo um pouco de umidade. Essa umidade, ela é muito agressiva para esse tipo de cano, tá? Tanto o liner quanto o LW. Eles não são cano de inox, 100% de inox, eles têm uma liga específica e essa liga tem componentes que acabam tendo corrosão, tá ok? Aqui já começa o início da raia, tá? E olha o que aconteceu aí, por conta da umidade que acaba acumulando aqui nesse perímetro. Eu já fiz um polimento nele, tá? Para preservar esse cano. Mas olha os vestígios que ficou de corrosão aqui, ó. Então, por isso agora, quando eu mantenho esse cano sem utilização, eu estou usando um micro-óleo dentro, né, para preservar o cano aí até que a gente comece a utilizar ele em outro projeto. Ok, galera? Então só um conselho aí, né, para quem pensa em utilizar um cano desse ou para quem já tem, é tomar muito cuidado aí com a questão de corrosão, tá? Esses canos, eles são muito sensíveis, tá? É bem diferente de um cano, olha aqui uma parte onde tem mais corrosão, né? Onde ela está mais evidente aí. Eles são muito diferentes de canos de aço carbono, né? Onde o aço carbono a gente consegue fazer um tratamento térmico, onde a gente consegue uma oxidação que preserva muito bem o cano de corrosões. Então o cano LW a gente não consegue fazer isso por conta do material, então a gente tem que tomar bastante cuidado para que isso aqui não aconteça no cano, tá?
Maravilha, galera. Essas são as informações e considerações que eu queria expor aqui para compartilhar com vocês. Este é o vídeo. Deixa aquele like, você que está de passagem aí, se inscreva no nosso canal para ver outros vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.